Vamos ler a Bíblia. João 20, versos 21 e 22. Diz assim, João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a este lugar. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso tempo, da nossa agenda, Senhor desta igreja, Supremo Pastor dessas ovelhas. Nós queremos glorificar o Pai e o Filho ainda mais nessa noite. Portanto, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Faça do teu jeito e da tua maneira. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, traz revelação plena da palavra. Abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento. E dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Mas promove também quebrantamento. Mais fome, mais sede por mais de Ti. Vem sobre nós. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado por tão grande reconciliação. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter morrido a nossa morte para nos dar a sua vida. Obrigado, Espírito Santo, por nos revelar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Obrigado por nos guiar em toda a verdade. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Senta um pouco. Deus tem algo lindo para cada um de nós hoje à noite. Diga amém. Deus tem uma visitação maravilhosa para a sua vida hoje à noite. Se você quiser e você deixar, se você permitir, o Espírito de Deus vai vir sobre você como nunca antes. Ele já está presente aqui. Ele está presente neste lugar e Ele vai tocar o seu coração. Então desliga o seu celular agora. Coloca ele pelo menos aí no modo avião, em nome de Jesus. Porque a palavra virá ao teu ouvido, ao teu coração. Não se disperse, não deixe o inimigo roubar. Não deixe nada tirar o que Deus tem para você. Hoje quero falar sobre movidos pelo Espírito Santo. Essa foi uma palavra que Deus me deu na terça-feira. Eu estava conversando com os pastores. E Deus me deu uma palavra que eu creio que é um caminho que Ele quer que nós continuemos seguindo. E eu quero compartilhar com vocês uma pequena parte dessa palavra hoje à noite, para a glória do Pai e do Filho. Jesus, nesse texto, Ele havia ressuscitado dentre os mortos. E Ele aparece mais uma vez aos seus discípulos. E agora Ele vai comissionar os discípulos. Agora Ele vai enviar os discípulos. E Ele chega para os discípulos, Ele diz: paz seja com vocês. Coloca o texto novamente, obrigado. E Ele diz: assim como um dia lá no céu, o Pai me enviou a essa terra, o Pai me enviou a este mundo, para cumprir o meu ministério, para buscar e salvar a humanidade perdida. Ele diz: da mesma forma, eu estou enviando vocês. Ele está dizendo: a missão que o Pai me confiou, eu estou transferindo para vocês. Eu cumpri minha parte, agora é a vez de vocês. Ser discípulo é ser enviado a este mundo como representante legal de Jesus Cristo. Diga amém. Só que Jesus não te enviou desprovido. Jesus não te envia sozinho. Jesus não te envia sem força, sem poder. Olha o que Ele fez. Ele acaba de dizer: eu estou enviando. E sabe o que Ele fez? Ele soprou. Ele soprou. Está aí diante de você. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Diga amém. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Diga amém. Ele disse: olha, eu não vou enviar vocês sozinhos.
Eu vou enviar vocês com um aliado, com um amigo mais chegado que o irmão. Eu vou enviar vocês com um professor. Eu vou enviar vocês com um pai. Eu vou enviar vocês, mas vou enviar vocês com o todo-poderoso Espírito de Deus. Por isso ele diz, recebam o Espírito Santo. E ele precisa ser bem recebido. Diga amém. Ei, o Espírito Santo é bem recebido na sua vida? Hoje eu quero falar aqui para aqueles que não querem oferecer resistência ao Espírito Santo, para aqueles que estão em casa que não vão oferecer resistência ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus se movendo desde o início. A Bíblia começa, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo versículo já diz assim: e o Espírito de Deus na terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele já se movia dando forma a tudo e a todas as coisas. E Jesus veio e enviou o Espírito Santo, que continua dando forma à igreja, que continua fazendo o seu trabalho, continua distribuindo dons, ministérios, operações, continua agindo no meio da igreja. Mas hoje, eu quero falar para aqueles que têm mais fome, para aqueles que não estão contentes, para aqueles que já receberam, mesmo tendo recebido uma porção, mas que querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Deixa eu te falar uma coisa, essa mensagem nasceu de uma pergunta, uma interrogação, e eu vou fazer essa interrogação para você. A pergunta é essa: qual é a diferença, olha para mim, qual é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja dessa geração? Qual é a diferença da igreja lá de Jerusalém, de Antioquia, a igreja do Novo Testamento de um modo geral, e a igreja dessa geração? O que nos separa? Preste atenção nessa resposta agora, porque só nessa resposta, só por essa resposta você já vai ficar chocado. Sabe qual é a diferença entre nós e a igreja do primeiro século, da era cristã? É que a igreja de Jerusalém, os membros da igreja, assim como os membros da igreja de Antioquia e de outros lugares, eles não tinham a Bíblia nas mãos como nós temos. Paulo tinha, porque tinha sido um fariseu antes. A Bíblia da época era coisa para pouca gente, só sumo sacerdote, alguns sacerdotes, alguns líderes que podiam comprar, gente talvez podiam comprar, mas era muito difícil, porque eram apenas os 39 livros do Velho Testamento, e eles eram escritos à mão, em pelo de cabra. Isso era chamado de rolo ou pergaminho, e não era fácil alguém ter uma cópia. A primeira diferença, então, a primeira parte da resposta é a diferença entre a igreja primitiva lá em Jerusalém e nas outras cidades e a igreja evangélica dessa geração. A primeira diferença, sabe o que é? É que a igreja de Jerusalém e a igreja do Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia escrita como nós temos. Olha para mim. Mas essa é só uma parte da resposta. Eles não tinham a Bíblia escrita. Olha para mim. Mas eles tinham o autor da Bíblia habitando neles. Você não entendeu? Você não entendeu ainda. Vou repetir, quem sabe você acorda e entenda. Pelo espírito de sabedoria e de revelação, eles não tinham a Bíblia escrita com tinta. Mas o autor da Bíblia, o amado Espírito Santo, estava com eles, sobre eles, habitando neles, dirigindo, governando a vida deles, e eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Cada palavra que está aqui foi o sopro do Espírito Santo. Aqueles irmãos não tinham a Bíblia como nós temos. E nós temos e não valorizamos, temos e não lemos. Eles não tinham a Bíblia. Mas o autor da Bíblia, que é o amado Espírito Santo, estava com eles, habitando neles, se movia através deles. Por isso, os atos deles, na verdade, as ações deles,
eram as ações do Espírito Santo através deles. Diga amém. Essa é a grande diferença. Essa é uma grande diferença. Uma coisa, amado, uma coisa é ter a Bíblia nas mãos. E a grande diferença é ter ela no coração e o autor da Bíblia governando a sua consciência, a sua mente e o seu coração. O Espírito Santo governa a tua vida? Estou perguntando de novo, o Espírito Santo governa a sua vida? Então por que de vez em quando você fala palavrões? Então por que de vez em quando você fala besteira? Por que de vez em quando você conta aquela mentirinha? Ele é o Espírito da verdade, alguém cheio do Espírito Santo não mente. Então por que muitas vezes você é infiel a Deus nas pequenas coisas? O Espírito Santo governa a sua vida? Se Ele governa, então meu querido, você vai ser alguém simplesmente parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo vai gerar Jesus em você, diga amém. Hoje eu quero falar para aqueles que têm mais fome e mais sede de Jesus. Amém? O Israel falou há pouco, aqui cantou uma música muito interessante, mas até no culto anterior ele falou sobre isso. Moisés tinha vivido as 10 pragas no Egito, ele foi aquele que foi usado por Deus para enviar as 10 pragas. Ele tinha aberto o mar vermelho, ele via o maná cair a cada manhã, na porção certa para cada pessoa, cerca de 3 milhões de pessoas. Ele via todos os dias a água brotar, jorrar da rocha para 3 milhões de pessoas e seus animais. Mas um dia, ele olha para Deus e diz: eu ainda não estou contente, Deus. Eu ainda não estou contente. Sabe o que ele diz? Eu quero ver tua face, eu quero ver tua glória, Senhor. E quando Deus diz para ele: a minha presença não vai mais com vocês, que o povo pecou, sabe o que Moisés diz? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu quero falar para a gente que quer dizer isso: Deus, se o Senhor não derramar do teu Espírito, nós não vamos dar mais nenhum passo. Amém? Então eu quero olhar para isso, diga: movidos pelo Espírito Santo. Fala como alguém que é adorador e apaixonado, faminto por mais do Espírito. Diga: movidos pelo Espírito Santo. Quem quer ser movido pelo Espírito Santo? Só tem um jeito para ser movido pelo Espírito Santo. Você precisa sair do controle da sua vida. Você vai precisar demitir o eu. Diga assim: hoje. Diga bonito: hoje. Eu me demito. Eu me demito de mim mesmo. Diga: demissão é do meu eu. Diga: ego, você está demitido, porque eu entrego a minha vontade, a minha consciência, o meu intelecto, as minhas emoções ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga: eu me demito, porque eu quero Jesus entronizado no meu coração. O Espírito Santo é para quem entroniza Jesus, diga amém. Jesus falou sobre isso. Primeiro, dizer a você que uma vida movida, governada, possuída, dirigida pelo Espírito Santo sempre foi a vontade de Deus. Quando Deus ungia alguém, Ele derramava do Espírito. Se você pega, mesmo quando Samuel ungiu Saul, o Espírito Santo possuiu ele. E ele foi transformado em outro homem. Mas depois ele se afastou. Quando unge Davi, lá em 1 Samuel 16:13, a Bíblia vai dizer que quando o azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor passou a habitar em Davi. Ele passou a se mover pelo Espírito. Você vai ver isso na vida de Gideão, na vida dos profetas. Você vai ver uma série de coisas assim. Mas você vê também lá o profeta Joel, há 800 anos antes de Cristo. Joel, capítulo 2, de 28 em diante, ele profetiza assim: nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os meus servos e a minha serva derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Então é a vontade de Deus, é uma profecia. João Batista vem, e ele vem na mesma direção. Mateus 3, verso 11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Leia comigo hoje uma frase, ele está falando de Jesus. Ele diz: Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que você pode ler essa última frase, meu irmão? Abra sua boca e leia comigo, vamos lá. Ele vos batizará. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Diga: Jesus, 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 Jesus. E aí, em Atos capítulo 1, verso 5, após a sua ressurreição ali, poucos minutos antes de Jesus subir ao céu, ele está olhando, ele está lá em Betânia com cerca de 120 discípulos, e olha o que ele diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Era poucos dias lá, porque aí foi no 40º dia após a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, ficou os primeiros 40 dias com os discípulos, aparecendo. Agora ele vai subir, e 10 dias depois ele ia mandar o Espírito Santo. Por isso que ele disse: dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. Mas para você, pode ser hoje. Quantos creem que pode ser hoje? Diga: pode ser agora. Diga: agora. Se você está pronto, pode ser agora. Onde você está? O Espírito Santo está aqui, querido. É uma questão de fé. Você dizer: pela fé eu recebo hoje. Eu vou receber hoje. Amém? O Espírito Santo não tem filhos prediletos. Jesus não tem discípulos prediletos. Da mesma forma que ele enviou o Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, ele está prontinho para enviar sobre você. Só que tem uma coisa: o Senhor não desperdiça a unção. Ele não vai derramar o Espírito sobre você se você não estiver compromissado em dar continuidade à missão de Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estão comprometidos em fazer novos discípulos, em ganhar pessoas e cuidar bem delas. Por que você acha que ele vai derramar do Espírito se você ficar lá diante da TV, lá, com o canal lá? Você acha que ele vai ficar? Você ficar o dia todo na internet? Você ficar vivendo só para você mesmo? Ele vai derramar do Espírito se você tiver compromisso de fazer a obra de Deus na terra. Porque o Espírito é para te dar poder para testemunhar de Jesus. Posso ouvir um amém de quem está entendendo essa mensagem? Pergunte para o seu vizinho de cadeira: você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Ei, não é para brincar não. A pergunta é séria. Pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo com fogo? Olha para mim. O batismo na água é importante, é muito importante, porque ele representa mesmo, é um fundamento da fé, e ele representa a sua saída do império das trevas e a sua entrada no reino de Deus. Significa que você mudou de reino, mudou de Senhor. Mas só o batismo nas águas não é suficiente. Você já foi selado pelo Espírito, é verdade, no dia do seu novo nascimento, mas Deus tem mais. Diga assim: um só batismo. Diga: um só batismo. Diga: muitos enchimentos. Fala: muitos enchimentos. Muitos enchimentos. Diga de novo: um só batismo. Muitos enchimentos. Um só batismo. Muitos enchimentos. Você foi batizado? Onde estão os frutos? Segundo lugar, Jesus prometeu nos dar o poder do Espírito Santo para que possamos testemunhar dele, para que possamos fazer discípulos. Lucas 24:49. Jesus ressuscitado, ele olha para os discípulos e diz: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto.
Diga, é o poder do alto. Fala bonito, é o poder do alto. O poder do Espírito Santo não é o poder da terra, é o poder do céu, é do céu para a terra. Diga, do céu para a terra. Diga, do céu para a terra. É o que vai vir sobre a sua vida hoje, é do céu para a terra. Não é da terra para a terra, é do céu para a terra. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Diga poder. Diga poder do Espírito Santo. É o poder que quebra o jugo, que quebra o medo, que tira o engano, que tira toda a mentira, que desfaz as obras do diabo. É o poder que te dá coragem, ousadia, fé, perseverança para testemunhar de Jesus Cristo em todos os lugares. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Ele disse: vocês vão receber poder. Essa é uma promessa de Jesus. Quando ele acabou de falar essas palavras, sabe o que ele fez? Ele subiu ao céu diante dos olhos de cerca de 120 discípulos. Deixa eu te perguntar, olha para mim, você já anda no poder do Espírito Santo? Você anda no poder do Espírito Santo, sim ou não? É mesmo? E a pergunta de novo, onde estão os frutos? Terceiro lugar, o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. Veja o quanto o Senhor é fiel. Veja o que Ele diz. Ele sobe diante daqueles 120. 10 dias depois, em Jerusalém, os judeus comemoravam a festa de Pentecostes, onde eles ofereciam as primícias da colheita ao Senhor. Os discípulos 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos num só lugar. Diga, todos num só lugar. Diga de novo, todos num só lugar. E Jesus tinha dito, Jesus não marcou o dia, Ele disse dentro de poucos dias. Ou seja, pode ser qualquer dia, a qualquer momento. Amém? Estavam todos reunidos no seu lugar. Agora diga, de repente. Ah não, diga de novo, de repente. Por que você não fala assim? Pode ser agora. Olha aqui, querido, presta atenção. Aqueles discípulos tinham andado com Jesus 3 anos. 3 anos, e alguns deles 3 anos e meio. Pedro tinha andado sobre as águas. Eles tinham visto o Senhor ressuscitar mortos, curar os leprosos. Tinham visto da vista aos cegos. Eles tinham visto centenas, milhares de milagres. Eles andaram com Jesus 24 horas por dia, aqueles 12. E os outros mais próximos andaram também ali, muito próximo, 3 anos, 3 anos e meio. Jesus não está falando para gente nova. Jesus não está falando para novo convertido. Quando Jesus soprou sobre os que andavam com Ele há 3 anos ou mais de 3 anos. E agora, o que acontece? Ele agora manda um batismo novo, um fogo novo, um poder novo. Ele abre o céu, Ele rasga os céus. E Ele derrama sobre aqueles que já andavam com Ele. Ei, tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você hoje. Eles tinham visto milhares de milagres, mas precisava de um revestimento novo. Eles estavam reunidos, clamando, dizendo: derrama, Senhor, manda, Senhor, manda, Senhor. E diga de novo, de repente veio do céu. Diga, do céu. Não é som da terra, é som do céu. Não é voz da terra, é voz do céu. Não é obra da carne, é obra de Deus. Vem do trono do céu. De repente veio do céu um som. Diga, um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
Olha o que acontece, agora os olhos deles são abertos, e viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Diga aleluia. Agora diga assim, todos. Diga todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Diga, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é para você hoje, meu irmão, é para você. Eu comecei essa palavra dizendo, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhas prediletas. Naqueles 120 tinha mulheres, tinha homens, tinha os apóstolos, mas tinha lá a Maria Madalena, de outras mulheres, que naquele dia, naquele instante, o poder do Espírito Santo vem sobre elas também, vem sobre eles e vem sobre a sua vida hoje à noite. Vem sobre a sua vida hoje à noite. Basta você querer, basta você clamar, basta você dizer, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. É para gente que quer mais, é para gente que não está contente, é para gente que quer dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem mais. Agora ouça uma coisa, o som do vento impetuoso, a cidade de Jerusalém, talvez quase toda ouviu, porque eles estavam num cenáculo, um ambiente pequeno, cabia só os 120, talvez pouca gente mais, mas aquele som atraiu milhares de pessoas, milhares de pessoas vieram, porque em seguida, ali tinha cerca de 15 etnias representadas, e aí eles começam a falar, começam a glorificar a Deus. Mas os fariseus incrédulos e outros começaram a zombar, dizendo, eles estão embriagados. O Pedro se levanta e disse, eles não estão embriagados, são 9 horas da manhã, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele disse, isso que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia bíblica, está acontecendo diante de vocês. E a partir daí Pedro anuncia Jesus Cristo, e fala da cruz, e fala da morte, e fala da ressurreição de Jesus. E sabe o que acontece? O que acontece é que logo em seguida vem os primeiros frutos. Terceira coisa, que veio logo os primeiros frutos do derramamento do Espírito. Enquanto Pedro pregava, Atos 2, de 37 a 41, enquanto ele pregava, sabe o que aconteceu? Aquelas milhares de pessoas ouvindo a voz de Pedro, e a Bíblia diz que eles foram constrangidos, ficaram aflitos no seu coração, e eles pararam a mensagem de Pedro, e eles perguntaram, o que faremos? Irmãos, o que faremos diante disso? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Veja que o Pedro já fala as 3 coisas. Eles perguntam, o que faremos? E Pedro diz, arrependimento. Diga arrependimento. Fé em Jesus. Diga arrependimento. Fé em Jesus. Diga de novo, arrependimento, fé em Jesus, batismo nas águas, e diga batismo com o Espírito Santo. Foi a sequência que Pedro falou. Vocês se arrependam, pela fé em Jesus, vocês serão batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. É para a sua vida hoje, meu querido, é para a sua vida hoje, você que já se arrependeu, é para você que já confessou os seus pecados, é para você que já foi batizado nas águas, é para você que quer mais de Deus na sua vida. Diga amém, diga glória a Jesus. A multidão era tão grande que no verso 41 vai dizer assim, que os que creram foram cerca de 3.000 pessoas, diga 3.000. 3.000 foram batizados, diga 3.000 foram batizados. Agora pergunta para a pessoa assim do seu lado, você está cheio do Espírito Santo? Aguarde a resposta. Como é que você faz a pergunta e não aguarda a resposta? Pergunta sério, você está cheio do Espírito Santo? Se a resposta for positiva, diga assim, onde estão os frutos? Frutos, porque Pedro no mesmo dia, olha para mim, Pedro no mesmo dia ganhou 3.000 almas para você, para Jesus.
Pedro no mesmo dia ganhou 3.000 almas. Esse negócio de você, eu não estou perguntando se você teve uma experiência, eu não estou perguntando se você falou, se você fluiu num dom, eu não estou perguntando se você um dia se arrepiou, sentiu um calafrio, eu não estou perguntando se você fez um reteté, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando, você está cheio do Espírito Santo? Onde estão os frutos? Porque quem está cheio do Espírito Santo tem que estar cercado de vidas salvas. Cercado de vidas salvas. O fruto são vidas, são novos discípulos. O fruto é aquilo que salta para a vida eterna. E Deus está te enchendo hoje à noite para você ser um poderoso avivalista para essa geração, uma poderosa avivalista para essa geração. Deus te levanta, não importa a sua profissão, para você fazer a diferença onde Ele te colocou, onde Ele te plantou, onde Ele te colocou. Diga amém. Discípulos cheios do Espírito Santo realizam milagres. Diga milagres. Diga de novo, discípulos cheios do Espírito Santo. Fala, discípulos cheios do Espírito Santo realizam milagres. E aí eu quero mencionar Atos 3, de 1 em diante. Pedro e João estão subindo ao templo às 3 horas da tarde para orar. E lá está um mendigo pedindo esmola. O homem tinha mais de 40 anos e era mendigo, nunca tinha podido andar, era coxo de nascença. Ele está lá esmolando, e ele estende as mãos, e ele pede esmola a Pedro e João. E aí, o que o texto vai dizer em seguida, é que Pedro olha para ele, e diz assim, olhe para nós, e ele olha, esperando receber alguma coisa. Próximo, e Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, ele tinha. O que Pedro tinha? Diga, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que eu recebi lá no Pentecostes, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Levanta e anda. Discípulos cheios do Espírito Santo oferecem o que tem. Ei, você não pode dar o que você não tem, você só pode dar aquilo que você recebeu. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. Se você recebeu o poder do Espírito Santo, você pode repartir. Se você não recebeu, você não pode repartir. Por isso que está só de terra para terra, você fica só de razão, porque você ainda não tem o poder. Mas hoje essa história vai mudar, se você quiser. Isso vai mudar para sempre, porque o Espírito de Deus, Ele vai encher a sua vida. Aliás, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo, Ele já começou a fazer. Ele já está fazendo, Ele só precisa encontrar corações sedentos, corações famintos, corações desejosos por mais dele. Diga amém. E aquele homem que nunca tinha andado, tinha mais de 40 anos, a gente vê isso lá em Atos 4:22, que ele tinha mais de 40 anos. Pedro pega na mão dele, ele dá um salto, ele começa a andar, e ele entra no templo louvando e glorificando a Deus. E a cidade toda conhecia aquele homem, a cidade toda conhecia o mendigo, porque ele era conhecidíssimo, ele estava há anos ali pedindo esmolas, todo mundo conhecia. Os religiosos da época passavam por aquele homem todos os dias, talvez até jogavam uma moedinha lá de vez em quando, mas não fizeram nada. Mas um pescador, um ex-pescador cheio do Espírito Santo mudou a história daquele homem. E você vai ser usado para mudar a história de muita gente, muitos pais de família, muita mãe de família. Vai ter muita gente aqui como o Alex que vai testemunhar, porque você vai até onde eles estão, porque você vai fazer a diferença. Diga amém. Diga, eu sou um agente de Jesus. Diga, eu sou embaixador do céu na terra. Diga, eu sou embaixador do céu na terra. Coloque a sua mão na cabeça e diga, o Espírito Santo está sobre mim. Fala bonito, diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, dar vista aos cegos,
pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano da graça do Senhor nosso Deus. Aleluia! 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 Ah, meu querido, discípulos cheios do Espírito Santo são corajosos. É isso que nós vamos ler no capítulo 4, versos de 8 a 22. Se você observar, eu estou fazendo uma caminhada com você pelo livro de Atos, mostrando como é que era a ação do Espírito Santo através dos primeiros discípulos. Porque eu creio que é isso que o Pai que está no céu quer para essa geração da igreja. Um povo que se move no Espírito, que se move pelo Espírito, que se deixa usar pelo Espírito Santo. Um povo que tira o ego do trono, que tira o ego do seu lugar e que entroniza Jesus Cristo de Nazaré. E que se deixa possuir pelo Espírito Santo de Deus. Se deixa possuir do Espírito Santo de Deus para fazer diferença no meio dessa sociedade. Diga amém. Diga aleluia. Nesse texto, a Bíblia começa dizendo, em Atos capítulo 4, os versos de 8 em diante, eu não vou ler, só mencionar Pedro. A Bíblia vai dizer Pedro cheio do Espírito Santo. As autoridades de Israel chegam para ele e para os discípulos falam, e prendem eles são presos. Mas sabe o que acontece? O anjo do Senhor foi lá à noite, soltou eles da cadeia e eles continuam pregando. E aí as autoridades, elas entraram em parafuso, porque mandaram buscar os apóstolos na cadeia. Quando chegou lá, os guardas estavam nos seus postos, os portões trancados, mas os homens que tinham prendido o anjo do Senhor tinham tirado de lá, e eles estavam novamente pregando a palavra no pátio do templo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O Espírito Santo é para a gente que quer testemunhar como Pedro, dizendo, não há salvação em nenhum outro a não ser no nome de Jesus, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqueles líderes chegaram para Pedro, João e os demais apóstolos e falaram, nós proibimos vocês de pregar no nome de Jesus. Vocês encheram Jerusalém dessa mensagem, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Diz, nós ordenamos vocês que não falassem. Mas sabe o que Pedro disse? Julguem vocês mesmos, se é correto obedecer vocês ou a Deus. E sabe o que Pedro responde? Ele diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que experimentamos, das coisas que vimos e ouvimos. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A outra coisa que eu quero dizer a você, você pode ser cheio do Espírito Santo quantas vezes você quiser. Há um enchimento diário para você, basta você querer, desejar e buscar de todo o seu coração. Diga amém. Mediante a oração unânime e fervorosa, os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Diga amém. Diga aleluia. Quando os apóstolos saíram da cadeia, eles foram para a reunião da igreja. Atos 4, 24, eles foram presos só porque estavam pregando o evangelho. Mas Atos 4, 24, sabe o que a Bíblia diz? Nós vamos fazer isso daqui um pouquinho. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Juntos, em unidade, eles levantaram a voz a Deus em oração. E quando eles levantam, os versículos a seguir narram parte desta oração. Mas no verso 31, Atos 4, no verso 31 vai dizer assim: depois de orarem, ou seja, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios hoje do Espírito Santo de Deus? É para você hoje, meu irmão, é para você hoje, minha irmã, porque o texto diz, quando eles oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Há um só batismo, mas há muitos enchimentos.
Como disse, aqueles apóstolos tinham sido cheios, receberam o sopro de Jesus, foram cheios em Atos capítulo 2, agora em Atos 4 eles são cheios novamente, eles vão sendo cheios, porque Deus tem sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, vem sempre mais para você. E hoje pode ser seu dia. Eu só quero enumerar mais duas coisas, mas hoje pode ser seu dia. E se o Espírito está falando, você já pode responder. Tem muita gente já respondendo. Você já pode responder, dizer, eu quero isso para a minha vida. Você já pode responder, que eu vou enumerar só duas coisas a mais. E a próxima coisa que eu quero dizer é que a mentira contra o Espírito Santo leva à morte. A mentira contra o Espírito Santo leva à morte. Atos capítulo 5, de 1 em diante, sabe o que o texto vai dizer? Agora é um fato triste aqui, mas necessário, para que haja temor, para não vandalizar o sagrado, para que haja temor na casa de Deus. O Espírito Santo permitiu que esse texto ficasse registrado. Atos 5, fala de um casal chamado Ananias e Safira, e o texto diz que eles venderam uma propriedade, mas eles entraram em acordo, o Ananias com a mulher, eles entraram em acordo para não ofertar corretamente. Cuidado com isso, era uma mentira na área da oferta, do dízimo. Aliás, não é dízimo, que era uma oferta, que a prática da igreja primitiva era entregar tudo ao Senhor. E aí eles mentiram nessa área. E quando Ananias chega na hora do culto, sabe o que acontece? Eu vou ler rapidamente. Entrando certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, olha o Pedro aí cheio do Espírito Santo: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, guardando parte daquele dinheiro que você recebeu? E aí o Pedro continua, e aí ele diz: a propriedade era sua, o dinheiro era teu, você fazia o que você quisesse, mas já que você resolveu ofertar, você tinha que ser fiel. Diga amém. Diga amém. E o próximo, ele diz, antes disso aí, só um pouquinho, volta o próximo, volta esse versículo aqui. E aí ele diz assim: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Fala, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um vento, não é um fogo. Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Pedro diz: você não mentiu aos homens, mas a Deus. E aí, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Diga, caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram isso. Ele morreu lá no altar, diante dos pés do apóstolo Pedro. Continua, próximo. Então os rapazes, os moços, os jovens vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e sepultaram. Olha aí, 3 horas depois. Diga, 3 horas depois. 3 horas mais tarde entrou a sua mulher, a Safira, sem saber o que havia acontecido. Preste atenção, não tinha linguarudo naquela igreja, não tinha fofoqueiro. Graças a Deus, fofoqueiro não tem que existir no meio do povo de Deus, porque o culto estava tão bom, teve até morte. Não, brincando, eu brinquei, mas teve até morte, mas ninguém se levantou do culto para ir lá e falar: Ananias, a Safira, você está viúva. Não. Eles pegaram o corpo desculpa, Safira, você está viúva. Eles pegaram o corpo da Ananias e sepultaram, não falaram nada para a mulher. 3 horas depois ela vem, o culto continuava. Não era um culto rápido como os nossos hoje. O culto continuava. E aí ela entra. E quando ela entra, o Pedro perguntou para ela: diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Ela só confirmou a mentira do marido. E Pedro disse, aí foi que ela ficou sabendo que estava viúva, mas não ia nem poder curtir a viuvez, não deu tempo nem chorar. Pedro disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Foi aí que ela ficou sabendo que estava viúva.
e eles também levarão você. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram morta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Isso trouxe temor. Ei, agora ficou em silêncio, né? Presta atenção. Você ama o Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Ele é seu Pai, é seu Criador. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele promoveu o seu novo nascimento. Ele selou o seu coração. Ele enche você, mas não minta para Ele. Você pode morrer. Ei, você que está em casa e você que está aqui, o Espírito Santo pode matar os mentirosos que estão nesse culto hoje? Vamos repetir. O Espírito Santo pode matar agora mesmo os mentirosos? Aqui era uma mentira na área do dinheiro. E um casal morreu. Ele pode matar os infiéis? Deixa eu ser mais direto. Olha para mim. Se nesse culto hoje, aqui em Marília, pela internet. Mas você que está aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora mesmo, se o Espírito Santo fosse matar os mentirosos, você voltaria para casa? Talvez você pode até voltar. Mas às vezes você está morto espiritualmente já e não sabe. Porque você está vivendo uma mentira dentro da casa de Deus. O pai da mentira é o diabo. E Deus não suporta a mentira. O Espírito de Deus é santo, santo e santo. Eu falo do Espírito Santo pisando em ovos. Eu amo falar sobre esse tema, mas com muito temor e tremor no meu coração. Ele te ama. E Ele quer capacitar você, mas não minta para Ele. Você não vai conseguir. Ananias e Safira acharam que ia se dar bem. Acharam que talvez ia ganhar até um cargo, dando uma grande oferta. Perderam as vidas. Último lugar. E aí nós vamos orar. E só Deus sabe o que Ele vai fazer aqui hoje à noite. Para aqueles que quiserem, é claro. A última coisa que eu quero enumerar é que os apóstolos passaram a viver na plenitude do Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não apenas um enchimento, não apenas o poder, não apenas um batismo, mas a plenitude do Espírito Santo. Diga plenitude. Fala bonito, plenitude. 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 Atos 5, de 12 a 16, esse é o último texto que quero ler agora. Muitos sinais, diga sinais. Prodígios, diga prodígios. Diga sinais e prodígios. A NVI diz muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Sabe por quê? Por causa da morte de Ananias e Safira. Embora o povo tivesse em alto conceito, em número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. Diga amém. De modo também que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse em algum deles enquanto ele passava. Deixa esse texto. Sabe o que acontecia? O povo descobriu a hora que o Pedro ia para a porta, para o pátio do templo orar. Imagina isso aqui, olha para mim. Imagina que 3 horas da tarde, o sol está lá declinando, e o apóstolo Pedro vai. Imagina se as pessoas aqui fossem como aqueles que eram colocados na rua, e as pessoas colocavam as pessoas nos leitos, nas macas, nas camas, nas ruas, e o Pedro ia passando, e enquanto ele ia passando, a sombra dele, por causa do sol, ia se projetando sobre as pessoas enfermas, e eles iam se levantando, iam sendo curados.
Ei, isso não era privilégio só de Pedro, é privilégio meu e seu, é para hoje, é para essa geração da igreja, é para esses dias da história da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Agora preste atenção, eu vou fazer de novo você entender. Não era a sombra de Pedro, não era a sombra de Pedro. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É que enquanto Pedro passava, aquele que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, Pedro estava tão cheio, que enquanto ele passava, a sombra do Espírito Santo curava as pessoas. A sombra do Espírito, a sombra do Espírito, a sombra do Espírito, era a presença do Senhor que ia com ele, era a presença do Espírito que estava sobre Pedro, que curava as pessoas. Pedro nunca curou ninguém, era o Espírito que estava nele. Diga amém. Era ele, era ele. Você deseja a plenitude do Espírito Santo? Ei, o que as pessoas sentem quando se aproximam de você? Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, as pessoas vão perceber que há algo diferente em você. Fique em pé onde você está. Pessoal do louvor, vem à frente. É para hoje, é para agora, é para esse momento, é para os que querem, é para aqueles que vão clamar, é para aqueles que vão clamar, é para aqueles que vão dizer como o cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É para aqueles que vão clamar como Moisés, dizendo: se o Senhor não vai conosco, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Você quer isso? Corre aqui na frente, estou te esperando. O cristianismo é muito mais do que você tem vivido. A fé cristã é muito mais. É muito mais, é muito mais, é muito mais. É infinitamente mais, é infinitamente mais. Quantos querem ser movidos pelo Espírito? Essa palavra é para gente que quer ser revestido pelo Espírito Santo, gente que quer ser movido pelo Espírito, gente que quer se deixar possuir pelo Espírito Santo. Mas se eu for lá e se acontecer alguma coisa com você, comigo, meu querido, você está preocupado com você ou com aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida? Eu nunca vi o Espírito Santo tomar uma decisão errada, eu nunca vi o Espírito Santo fazer nada errado, ele nunca faz nada errado, ele nunca vai te levar a uma decisão errada. Ele jamais vai te levar a uma decisão errada. Ele é seu pai, ele tem o melhor para você, ele te ama, ele te gerou no ventre da tua mamãe, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ei, quebra a tradição agora, quebra a religiosidade agora, quebra isso, mexe-se. Mexa-se no seu lugar, sai do seu lugar, responda ao Espírito de Deus nessa noite, responda ao Espírito de Deus nessa noite. Há um rio de Deus neste lugar, e você pode mergulhar, é pela fé. Ele está fluindo neste lugar, ele está fluindo neste lugar, ele está fluindo